Bem-vindo ao canal de últimas notícias do Palmeiras hoje. Meu nome é Patrícia. Aqui você encontrará informações atualizadas sobre o Verdão. Não perca tempo, inscreva-se agora e fique por dentro de todas as novidades do Palmeiras. Seja parte dessa torcida apaixonada e informada. Sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Assunto, já fez aquele preâmbulo aqui, agora, Capelanes, por que não falar abertamente, não expor e resolver pelo menos com a imprensa, com a torcida, com todo mundo essa questão, já que ela só veio à tona porque a FIFA recebeu a ação do Al-Sadd e ela é pública, porque ninguém tinha falado nisso até hoje. De novembro, quando teoricamente esse pré-contrato foi assinado, até agora, era silêncio total. Uma vergonha, né, Renata? Pelo menos a minha avaliação, uma vergonha. Não condiz com o tamanho do Abel Ferreira, não só no Palmeiras, mas no futebol brasileiro. Um cara que sempre adora apontar dedo para todo mundo. Eu não estou aqui colocando em pauta o trabalho e a credibilidade do trabalho do Abel Ferreira. Até porque há anos eu venho falando que seria muito legal ver o Abel numa seleção brasileira. O trabalho dele é irretocável, um dos maiores que já pisaram por aqui. Agora, constrangedora. A declaração é constrangedora. Custava o Abel explicar. E há uma narrativa, principalmente das redes sociais, que, não, juridicamente ele não poderia falar porque é um processo que está em andamento. Mas espera aí, Abel. Não ia cair pedaço você ser transparente, não só com a torcida do Palmeiras, mas com a diretoria e com a imprensa. O Abel falou assim, só há uma certeza, só há uma verdade. Aí eu te pergunto, você que está assistindo o programa, qual é a verdade? Qual é a certeza? O Abel não respondeu. Então achei que foi um conjunto vazio, declarações. Eu até achei que em algum momento era o Ronaldo Giovanelli na entrevista coletiva. Porque o que ele desviou de foco, falou de jogador, falou de treinador, mas não falou sobre ele. E sobre o atual momento do Palmeiras, o que eu acho que o torcedor quer saber... você falar sobre você mesmo, entendeu? Não é, Ronaldo. É fundamental você falar sobre o que aconteceu com você e o que pode implicar dentro do clube. Eu vou explicar o porquê. O torcedor do Palmeiras, por mais que esteja nem aí, dando de ombros para essa situação, uma pergunta. Se o Al-Sadd tiver a razão... Quem? O Al-Sadd, clube do Catar, quem paga essa conta? É o Palmeiras, que estava ou não ciente, ou é o Abel Ferreira? Como é que funciona? Ninguém sabe, Abel. A única verdade está na sua cabeça, que você fez questão de não abrir para ninguém. Seu depoimento ontem foi um conjunto vazio. Agora, Chico Garcia, a verdade é que o Palmeiras também não se manifestou e em momento algum oficialmente disse se tinha ou não conhecimento sobre essa situação. E é um outro ponto importante, porque provavelmente quando ele acertou tudo, renovou o contrato com o Palmeiras... Eu imagino que ele tenha comentado sobre o assunto, ele ou o representante. Então, nem o Palmeiras e nem o Abel, na verdade, ninguém falou nada ainda. A questão é essa. Sobraram mais perguntas do que respostas. A arte de falar 10 quilos e não dizer uma grama. Ontem foi Abel Ferreira. Eu entendo isso. Nosso parceiro tá ligado nisso aí. Aí falou o quitandeiro. Ulisses Costa. Falou o quitandeiro. Porque assim, eu realmente quero acreditar que por uma questão de, eu não sei qual é o termo, se é cláusula de confidencialidade, se é segredo de justiça, quero acreditar que ele não podia estender um pouco mais ou falar um pouco mais detalhadamente sobre o assunto. Mas mesmo assim, se isso fosse verdade, acho que a maneira dele se pronunciar deveria ter sido outra. Deveria ter dito, olha gente, de verdade, eu sei que vocês estão com dúvida, tem um processo, na hora certa eu vou falar. Seria mais digno do que dizer que não vai mais falar, que existe uma verdade, que ele é o capitão do seu destino. Porque o torcedor do Palmeiras está com esse questionamento. Peraí, se houve a assinatura e ele não confirma, e o Nicoletti depois, além na coletiva, pergunta, tá, mas... O Al-Sadd está dizendo que você assinou um contrato e ele fala, não fala mais sobre isso. O que o torcedor quer saber é se ele assinou, por quê? Porque isso indica que em algum momento ele quis sair. E tudo bem. E tudo bem, porque assim... Porque a proposta financeira era ultra vantajosa na época, o que chegou até a gente, que era algo... Ele ganharia um dos maiores salários do mundo, não apenas lá no Catar. Não só isso, ele vinha dando sinais. Ei, Chico, alguém tinha que falar pro Abel. Não foi a imprensa que lembrou, foi a FIFA tá acionando ele. Não foi a imprensa. E aí também, bem lembrado, Ronaldo, ele trata a coletiva como um clima meio bélico, guerra, assim, entre ele e a imprensa. A imprensa estava ali fazendo questionamento que o torcedor em casa estava querendo saber. Abel, você quis sair, o que aconteceu? É o Palmeiras que vai ter que pagar, é você, tá tudo bem, você vai continuar aqui, você vai ser punido. Por quê? Porque ele é importante pro Palmeiras. Então daqui a pouco, sei lá, que tipo de sanção ele pode ter. Então assim, bastava ele ser mais transparente, ele ser transparente com o torcedor, porque se fosse a proposta financeira,
financeira, se houve um esgotamento, como ele realmente demonstrou no final da temporada passada, tô cansado, poxa, tô longe da minha família, né? A família até, esposa e filhas estão por aqui, mas tô longe do meu país, o calendário é desgastante. Se fosse isso, tá tudo bem, a gente entenderia, mas ele não deixou isso claro. Eu acho que é isso que incomoda, Renata, a falta de transparência. Olha, eu venho aqui defendendo veementemente a postura do Abel em coletivas. Muitas vezes as pessoas falam coisas sobre ele, julgam as palavras dele na coletiva, que é o único momento em que a gente tem acesso às ideias do Abel Ferreira, seja sobre um jogo ou no geral em relação ao futebol. E o Abel é um cara jovem, brilhante, excelente, já provou por títulos, por vitórias, por estratégias, que ele merece todos os aplausos e méritos. Eu acho que das coisas que aconteceram no futebol nos últimos anos, ele está entre as melhores aqui no Brasil, indiscutivelmente. Mas ontem eu achei que ele conduziu de uma maneira errada. E eu já defendi demais e vou continuar defendendo. Então, eu quero entender vocês, por isso que eu quero a opinião de cada um, Sgarbi. Você se sentiu satisfeito, convencido com esse discurso tão sem objetivo do Abel ontem? Não, Rê, pra mim ele tinha que ter explicado melhor. A situação pra mim é até um pouco mais simples em relação ao que aconteceu. Minha interpretação vindo de fora. Pô, ele gostou da proposta, foi lá visitar, como saiu a notícia na época, gostou da proposta, voltou pro Brasil, a Leila falou, opa, não quero perder esse cara, colocou uma proposta também ali que não chegava ao patamar da proposta da Al-Sadd, só que uma proposta que agradou o Abel. E aí ele ficou no Palmeiras. Pra mim, se ele explica isso, que é muito claro na situação do meu ponto de vista, se ele realmente assinou, depois mudou de ideia, pra mim teve esse papo com a Leila, uma situação com o Palmeiras, se ele explica isso, fica uma situação muito mais clara pro palmeirense, pra imprensa, que o Abel tanto bate também, tanto trata com a situação, e a imprensa também já bateu muito no Abel, então eu entendo ele ter um pé atrás em relação à imprensa aqui no Brasil, mas se ele deixar claro isso, explica, acaba com o papinho. A gente estava aqui falando, pô, o Abel foi transparente ontem, acabou essa situação, foi isso que aconteceu, já era. Mas para mim é um desvio de foco, no modo geral, essa coletiva dele de ontem, por exemplo, para não falar sobre o jogo também direito. Porque o Palmeiras não jogou nada, e aí vem falar sobre Zubeldia, sobre Arthur Jorge. Então, para mim, o Abel tem que parar com esse perfil, que a única crítica que exige em relação ao Abel é isso, mas também a situação para mim, está muito mais clara do que o Abel poderia ter feito ontem. Era só explicar. Eu acho que nem é uma questão de erro ou acerto, se fez ou se não fez. É a maneira como você trata e lida com a questão. E aqui com o Denilson eu falei sobre o Tite, que disse que não treinaria nenhum time no ano passado. E isso não iria acontecer, saiu da seleção, teria aquele famoso ano sabático, resolveu antecipar a chegada dele ao Flamengo e na primeira coletiva sentou e explicou. E aí acabou, o cara fala, você não vai ficar ainda batendo nessa tecla o tempo inteiro, porque ele já deu a sua versão, já se manifestou, gostem ou não, aprovem ou não. Só que o Abel não deixou nada esclarecido. Eu quero saber que verdade é essa, tenho curiosidade. Você me fez pensar numa coisa falando sobre o Tite. O quê? Eu acho que o Abel talvez tenha ficado com o pé atrás e não abriu essa situação, porque o Abel já deu uma declaração que só sairia do Palmeiras um dia se o Palmeiras não mais o quisesse lá. E aí seria uma tremenda contradição. E aí seria uma tremenda contradição. Pera aí, Abel, você falou isso aqui, mas você assinou documento X com uma possibilidade de sair. Pô, mas ele saiu. Então, não, irmão, saiu, só tô falando que ele tomaria pancada. Calma, irmão. Calma, irmão. É só uma possibilidade. Calma. Eu sei que você quer que ele saia, mas eu não tô falando que ele saiu. Eu só tô colocando aqui a possibilidade. Calma, irmão. Você quer gerar o debate do negócio? Vai criar pior, irmão. Calma, acelerou. Tá acelerado, velho. Tá acelerado. Ela falou como se o Abel tivesse saído. Não, eu só tô falando aqui, cara, pra deixar bem claro aqui, turma. É que ele falou que só sairia se um dia o Palmeiras não mais o quisesse. Mas é uma contradição se... Eu sei... Tá. Não, saiu, cara. Mas se ele assinou... Mas em algum momento é nítido que ele pensou em sair. Mas se ele assinou um documento, ele abriu o negócio pra poder sair. Mas ele tá uma contradição. É isso que eu tô querendo dizer. É uma contradição. Se em algum momento o Abel pensou em sair... Mas ele saiu. Ele pensou... Mas não saiu, é isso. Ele assinou o pré-contrato, ele vai arcar agora. Você vai passar pano pro Abel, velho. Não é passar pano pro aquele relacionamento que você termina, acha que é pra sempre, mas daqui a pouquinho tem entendimento. É que o Capela... A Renata te deu um bom exemplo. E aí, Esquece isso, pelo amor de Deus. O Capela ele tem um negócio que ele quer... Pô, parece que o Abel... Nossa, o Abel Palmeiras tá aqui, sai do Palmeiras. O Abel tá certo. Da torcida. O Abel tá certo. Quem é apaixonado, entre aspas, pelo trabalho, pelo Abel Ferreira, é o Everton Guimarães. Isso é nítido. E Everton, eu esperava uma postura mais clara e objetiva. Só isso. Transparência, ponto. Então, Renata, é o que todos nós esperávamos, né? Agora, a imprensa quer saber, a imprensa precisa saber.
O grande problema é que o Abel, ele aponta muito o dedo. Então tem hora que a coisa esbarra nele e ele precisa ser mais claro. Só que tem um porém nessa história toda, que tem coisas, Renata, que por vezes acontecem nas nossas vidas, nós como profissionais, tem coisa que você não pode sair falando. Por quê? Porque tem alguém te orientando a não falar. Então eu não sei se de repente a própria Leila não teria orientado o Abel a não abrir essa questão. Abel, deixa que o nosso departamento jurídico resolve. Eu entendo a necessidade de expor, de ter transparência. Mas o Abel é subordinado à Leila. Então, se houve uma reunião entre Leila, Anderson Barros e Abel, e foi solicitado a ele que não falasse, mas que também não externasse, que a direção pediu para não falar, e aí ele foi meio que se esquivando e tal. Eu não acho a melhor postura. Mas alguém teria que explicar. Seria salutar que alguém explicasse. Se não Abel, alguém do departamento jurídico, a própria Leila falasse do assunto, eu acho que é salutar, Renata. Principalmente em situações em que o próprio Abel aponta dedos, faz alguns levantamentos e tal, alguns apontamentos. Então, assim, eu sou fã do Abel, mas o Abel não é infalível na profissão e na vida. Ele erra assim como todos nós. Só que nessa aí eu acho que houve um problema. Ou ele fala, ou ele sinaliza alguém que possa falar por ele. E se a coisa foi tratada e tem uma NDA assinada, uma cláusula de confidencialidade e tal, então vão tratar isso na justiça, vão na justiça desportiva, na FIFA, onde quer que seja. Agora, realmente não pega bem esconder essa história, porque essa história está ganhando muita força. E quando o clube ele omite, a Leila, o Anderson Barros, aí as especulações vão aparecendo e a história vai ficando com mais pontas e menos explicações. Eu não falo mais. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!